Olá, turma! Tudo bem com vocês? Esse daqui é o primeiro vídeo de uma sequência de 3, nos quais eu vou resolver o escoamento através de um bocal, tá bom? Eu separei a resolução desse exercício em 3 partes, principalmente para que a gente possa associar cada uma dessas partes aos seus conceitos específicos que nós fomos vendo ao longo do curso, tudo bem? Isso aqui poderia ser considerado como um único exercício, mas cada uma dessas etapas, então, eu separei e vinculei dentro dos conceitos associados, tá bom? Lá no final do vídeo eu vou colocar todos os links para que a gente possa acompanhar esse exercício de uma única vez, tá bom? Mas também, caso você queira assistir esse exercício dentro de blocos separados, você consegue então ver cada um dos trechos da resolução associados ao conceito que nós vamos ver. Os 3 conceitos que nós vamos trabalhar com esse único exercício são a aplicação da equação de Bernoulli, a conservação da massa, que é a equação da continuidade, e também o transporte da quantidade de movimento que nós vamos usar para calcular quais são as forças aplicadas aqui para o nosso problema. Tá bom? O nosso problema é o seguinte: nós vamos considerar o escoamento dentro de uma tubulação, então, por exemplo, poderíamos considerar um cano, uma mangueira, né? E lá no final dessa mangueira existe um bocal. Esse bocal é um bocal convergente, que ele vai ter então variação de área, a área dele vinha de A1, que a gente vai chamar aqui para uma área 2, que vai ser menor, e isso vai ter então consequência na variação da velocidade do fluido. Tá bom? A gente já sabe o princípio, considerando esse escoamento incompressível, como a gente poderia pensar numa mangueira que está transportando água, é da nossa intuição que se eu reduzo a área, a velocidade do escoamento na saída vai ser maior. Mas nós vamos chegar nesse resultado, né, com base nos nossos modelos. Tudo bem? O objetivo total desse problema vai ser calcular então qual é a vazão que nós vamos ter nesse bocal, em função das diferenças de pressão, né, também das reduções de área, e também nós vamos calcular qual é a força necessária para segurar esse bocal da nossa estrutura, da nossa mangueira. Tudo bem? No vídeo de agora, o que a gente vai fazer vai ser aplicar a equação de Bernoulli para calcularmos principalmente a relação de velocidades entre o ponto 2, que é a saída do meu bocal, e o ponto 1, que é o começo do meu bocal, a partir do qual eu vou começar a ter redução de área. Tudo bem? Então vamos lá. Antes de continuar, é importante que a gente defina bem quais são as hipóteses que serão adotadas ao longo do exercício, tá bom? Ao longo da nossa resolução. Aqui eu coloquei como primeira hipótese regime permanente. Então eu não vou considerar nenhuma grande variação de velocidade, né, de entrada ou ainda de variação de pressão. Variação de pressão ou de velocidades ao longo do tempo, tá bom? Eu vou considerar que o escoamento ele já está bem desenvolvido, eu tenho um campo de velocidades de entrada, existe então uma variação aqui advetiva em função da variação de geometria, né, mas eu não tenho variações temporais da minha velocidade. Por fim, aqui na saída também eu vou ter um campo de velocidades bem definido que não vai variar no tempo. Então, por isso, eu vou poder assumir regime permanente. A minha segunda hipótese é que nós estamos trabalhando com um fluido ideal. Um fluido ideal é um fluido que não tem viscosidade, então ele não vai ter atrito com as paredes, e ele também não vai ter efeitos de compressibilidade. É um fluido que nós vamos tratá-lo como incompressível, tá bom? Então, acaba sendo, para fins práticos, uma boa aproximação, lembrando, claro, uma aproximação ainda do próprio escoamento no caso de água, que tem viscosidade baixa e também é incompressível, tá bom? Claro que dados os devidos limites, as devidas proporções, né? A gente tem que tomar cuidado que a água sim tem viscosidade, mas ela é baixa e para todos os fins práticos deste exercício eu vou assumir então que eu tenho um fluido ideal, tá bom? Por fim, aqui eu vou, para poder aplicar a equação de Bernoulli que nós vamos usar nesse exercício, eu vou considerar o deslocamento, no caso, ao longo dessa linha de corrente. Tá bom? Então aqui no centro do tubo que eu vou fazer a minha análise. Tudo bem? Depois eu vou aplicar algumas outras hipóteses, mas no momento adequado eu falo delas. Tá bom? Então vamos começar. O objetivo desse vídeo de novo vai ser calcular a velocidade aqui no ponto 2 em função das características de pressão do ponto 1 e do ponto 2 e também da velocidade que nós temos no ponto 1. Tudo bem? O que diz nossa equação de Bernoulli? A equação de Bernoulli nos diz que a pressão total entre o ponto 1 e o ponto 2, os dois na mesma linha de corrente, né, tem que ser a mesma. Então, no caso, a pressão estática somada à pressão dinâmica e essa componente gravitacional, né, essa pressão hidrostática, no caso, elas são iguais. Né? Essa soma tem que ser constante ao longo da linha de corrente. Tá bom? Então, nesse caso, o que nós temos? Aqui o P2 ele vai ser a própria pressão atmosférica.
Afinal de contas, uma vez que você sai do tubo, você sai do bocal, você encontra esse meio do lado de fora, né, que estaria então a pressão atmosférica. Então aqui nós vamos assumir que a pressão 2 vale a pressão atmosférica. A pressão 1, ela é conhecida e ela, no caso, ela vale P1, tá bom? Essa P1 nós poderíamos medir, por exemplo, com um manômetro colocado nessa região. Tudo bem? Seria possível então determinarmos a pressão aqui. Ou ainda associarmos a determinação dessa pressão 1 a um outro problema, que seria, por exemplo, a pressão que vai estar ligada a um determinado reservatório que cria, então, que vai impulsionar esse escoamento. Depois a gente discute um pouco mais as consequências desta pressão 1, tá bom? Então vamos continuar. Aqui vamos colocar então a pressão 1, né? Mais teremos então meio de ρ, esse V a gente trata como velocidade de maneira geral, mas aqui eu vou assumir então que eu vou ter escoamento na direção alinhada, né, com o eixo I, tá bom? Com a direção I. Então eu vou tratar esse V como velocidade de maneira geral, eu vou colocar o I, aliás, o 1, né, para assumir então que é a componente U da velocidade, tá bom? Até porque aqui na nossa linha de corrente, como ela está bem no centro do nosso escoamento, nós não temos outras componentes, não teria por que lá no centro, por uma questão de simetria do escoamento, não teríamos por que considerar outras componentes, né? Não teria por que ter escoamento principalmente, né, nas direções radiais aqui, muito menos, né, rotacionais, né, dando a volta aí no caso do escoamento, tá bom? Então eu estou considerando escoamento que pelo menos na linha de corrente nós podemos garantir que ele é unidimensional e ele está alinhado com a própria, né, direção do tubo. Então, como eu havia dito, a pressão 2 a gente vai já considerar que ela sendo a pressão atmosférica, que é a pressão do lado de fora do nosso tubo. Aqui, por enquanto, eu não mantive Z1 e Z2, mas eu já vou assumir nesse momento que eles são iguais. Até porque na minha configuração, né, eu estou considerando um escoamento num bocal que é horizontal. Então eu não tenho uma variação significativa de altura entre Z1 e Z2. Então por isso eu vou eliminar essas componentes daqui. Olha só, apliquei a equação de Bernoulli, então desprezei essas variações de posição, né, de a cota Z, no caso, então essa parcela eu assumo como igual a esta, e eu consigo simplificar, né? Isolei, então, aqui deixei todo mundo do lado esquerdo, só pressão, então pressão menos a pressão atmosférica, tá bom? Aqui esse P1 é a pressão absoluta que está sendo considerado. É importante deixar claro que dependendo da maneira como nós medimos essa pressão, né, se ela for uma pressão relativa já à pressão atmosférica, essa pressão atmosférica ela já seria considerada zero, tá? Mas isso aqui é P1 de uma maneira absoluta. Então, dependendo da maneira como nós estamos medindo, nós já estamos medindo esta diferença, tá? Dependendo se a gente estiver usando um manômetro aqui, ele já vai estar medindo a pressão interna em função da externa, no caso, já estaria nos dando essa diferença, tá bom? Mas de qualquer forma, aqui eu estou colocando esse P1 de maneira absoluta ainda, por isso que eu estou carregando essa subtração, tá bom? Essa diferença. Então a gente consegue escrever, né, essa diferença de pressão associada então a essa variação das velocidades. Tudo bem? Agora eu vou pegar um resultado que a gente vai ver no próximo vídeo, que está lá no outro módulo, que foi considerado com relação à equação da continuidade. Tá bom? Esse resultado é bastante simples, é um resultado bastante conhecido, né, mas de qualquer forma ele vai ser demonstrado lá no outro vídeo e está associado então ao transporte de massa e à conservação da massa dentro de um volume de controle. Aqui, como nós estamos falando de equação de Bernoulli, eu não estou me preocupando ainda com o conceito de volume de controle, porque foge um pouco da nossa análise, mas lá na frente a gente vai retomar esse conceito, tá bom? De qualquer forma, por hora, eu vou trazer um resultado que vai ser o quê? Esse resultado que eu coloquei aqui, ele foi obtido lá na frente, que vai estar associado então à conservação da massa, que também é o resultado da equação da continuidade. No fundo, de uma maneira bastante simples, ele é o quê? Ele está associado que a vazão que entra tem que ser igual à vazão que vai sair. Tudo bem? Como a vazão que entra é um produto entre a velocidade e a área de cada seção, né? Se a gente passar esse área 2 multiplicando, vai ficar aqui a velocidade vezes a área 2, que é a vazão de saída, tem que ser igual a velocidade vezes a área 1, que é a vazão de entrada. Tudo bem? Então deixando aqui claro
que aqui nós vamos ter nessa região aqui, ó, uma área 1. E aqui também, né, nós temos uma área 2, né, associada então a essa saída. Tudo bem? Dessa maneira, nós podemos escrever como? Aliás, né, de certa maneira, isso daqui já termina então a nossa equação do ponto de vista da equação de Bernoulli. Nós temos, se a gente conhecer as variações de pressão, nós então conseguimos calcular a velocidade de entrada e a velocidade de saída, no caso, essas variações de velocidades. Aí vai depender do que informações nós temos no problema, tá bom? Só que também trazendo essa quantidade daqui que nós já aprendemos, né, uma outra informação importante que a gente pode trazer também é a vazão. No caso, a vazão aqui, ela vai ser a área 1 vezes o 1, né? Essa vazão também vai ser a área 2 vezes o 2, tudo bem? É a mesma vazão de entrada e a vazão de saída. É essa igualdade que gera esse resultado daqui, tá bom? Então, dessa maneira, a gente consegue escrever o quê? Aqui o 2, né, a gente pode pensar nele como sendo a vazão dividido pela área 2. Da mesma maneira, o 1 vai ser a vazão dividido pela área 1, né, que também daria por esse resultado. Então, olha aqui, eu vou pegar aqui e vou colocar vazão já ao quadrado, né? E aí vamos ter então uma diferença das áreas, tudo bem? Então a variação de pressão vai estar associada à vazão, também multiplicada por essa variação de áreas, tudo bem? O interessante de reparar desse conceito, desse resultado, é que a vazão que vai estar associada ao nosso problema, ela está relacionada então à variação de pressão que nós temos entre o bocal, a saída do bocal e a parte interna, né? E também associada a essa variação de áreas, tudo bem? Quando você pega uma mangueira e você aperta a ponta da mangueira, você não está mudando nem a pressão interna da mangueira, porque isso está associado à vazão, né? Aliás, isso está associado à pressão da tubulação no qual a mangueira está ligada. Então você, quando aperta a ponta só, você não muda essa pressão dentro da mangueira. O que você faz é variar esta área. E claro, você acaba também então variando a vazão, e com base na vazão e também com base na área, você muda a velocidade do jato, tá bom? Mas essa expressão então ela acaba trazendo tudo isso pra gente. Se a gente quiser isolar então só a nossa vazão, a gente consegue falar que a vazão então vai ser 2 vezes então se nós calcularmos a vazão que vai existir para esse tipo de problema com base na modelagem de Bernoulli, nós vamos ter que a vazão então vai ser a raiz quadrada, né, de 2 vezes a diferença de pressão dividido pela densidade, multiplicada aqui pelas áreas. Aqui essa área 2 e a área 1, as duas estão ao quadrado, as duas poderiam sair da raiz quadrada, tá? Mas aí isso daí já acaba sendo só a maneira de apresentar esse resultado, tá bom? Aqui eu tenho uma subtração, né, a área 1 ao quadrado menos a área 2 ao quadrado, que foi consequência de eu ter trabalhado com essa subtração de frações. Mas isso daí você consegue ver no seu caderno, fica bastante simples de entender, tá bom? Então bem, esse daqui foi o desenvolvimento para esse nosso escoamento dentro de um bocal. Nós aplicamos Bernoulli, discutimos essas hipóteses e chegamos então na vazão, né, que vai se desenvolver nesse escoamento, né, tanto na velocidade também como a vazão, que vai se desenvolver nesse escoamento em função das diferenças de pressão, tá bom? No próximo vídeo nós vamos discutir um pouco como chegar nesse resultado e também nesses resultados aqui, já dando um pouco mais de observação e um pouco mais de foco na aplicação da conservação da massa, que é a equação da continuidade. Por fim, no terceiro vídeo desse grupo de exercícios, né, desse grupo de 3 vídeos, que é a resolução deste mesmo exercício, nós vamos aplicar estes equacionamentos e estes resultados, né, os campos de velocidades, tanto o 1 quanto o 2, e nós vamos calcular então quais são as forças que estão sendo aplicadas nesse nosso bocal. Tá bom? Vou deixar aqui do lado então os links para os próximos vídeos e vejo vocês lá. Até mais!